Boa tarde a todos. Nós vamos dar início a esse evento em que debateremos a equidade racial na advocacia. Esse evento é uma iniciativa da Aliança Jurídica pela Equidade Racial, que congrega diversos escritórios nacionais na sua preocupação para lidar com o enfrentamento da discriminação, do preconceito, do racismo, especialmente nas suas atividades e na sociedade. E coube-nos aqui a Comissão de Diversidade e Inclusão de Pinheiro Neto e ao seu comitê da Comissão de Diversidade e Inclusão de Pinheiro Neto Advogados, a realização do evento desse mês e aproveitando que nós estamos diante de um momento muito importante da advocacia paulista, além da advocacia nacional, que também tem as suas eleições, convidamos os candidatos à presidência da OAB São Paulo para estarem aqui conosco. Quero primeiramente ressaltar a nossa alegria em ter recebido prontamente de todos os candidatos a aceitação a esse convite. Trata-se de um debate histórico. Acredito eu ser a primeira vez que os candidatos à OAB São Paulo estão juntos nesse debate. E, portanto, isso por si já mostra a importância desse evento. Mas, além disso, esse debate se dará sobre um tema dos mais importantes, que é o da equidade racial. Não há democracia, não há justiça, não há crescimento, não há avanço possível sem que nós possamos enfrentar o legado do racismo, o legado da escravidão, o legado que tanto deixou uma parcela muito importante, eu diria a mais importante, porque é a mais numerosa da nossa população numa situação de desvantagem. Nós temos 56% de negros no Brasil e, infelizmente, a invisibilização dessa comunidade se mostra na ausência de uma participação efetiva, da presença efetiva e da oportunização efetiva para que essa população esteja nos cargos de liderança, nos cargos principais. E isso se manifesta também, obviamente, na advocacia. Por isso, nós queremos novamente agradecer a presença de todos, agradecer aos candidatos e candidatas e, com isso, abriremos o nosso debate. Quero apresentar aqui também as minhas colegas Lívia e Mariana, que serão mediadoras desse debate com as perguntas que serão apresentadas, e agradecer a presença de todos aqui. Nós temos um número bastante significativo de presentes, é um dos eventos mais concorridos da nossa Aliança Jurídica pela Equidade Racial, e nós seguiremos o seguinte roteiro, vamos dizer assim. Nós teremos uma apresentação inicial de cada candidato e candidata. Essa apresentação durará 7 minutos. Nós pedimos a todos que observem o tempo para que nos permita esse avançar em termos das questões que serão apresentadas. Começaremos com o doutor Alfredo, depois a doutor Caio, depois a doutora Dora e a doutora Patrícia, sempre pela ordem alfabética. Depois avançaremos nas perguntas, e a ordem alfabética também será observada, e o doutor Alfredo, que irá para o último lugar, e aí nós começaremos a segunda pergunta com o doutor Caio, a doutora Dora, a doutora Patrícia, e depois o doutor Alfredo, e assim por diante. E ao final, nós teremos uma manifestação das considerações finais de cada candidato e candidata. Cada pergunta, a introdução inicial terá um limite de 7 minutos, cada pergunta apresentada, um limite de 3 minutos, e, ao final, as considerações finais em 5 minutos. Então, sem maiores delongas, já agradecendo, inclusive, a participação de todos os vices e vices de cada um dos candidatos e candidatas aqui presentes. Nós saudamos também os colegas de movimentos negros que aqui estão presentes, que participaram, inclusive na elaboração e no acompanhamento das perguntas que serão apresentadas, e todos aqueles que estão, obviamente, envolvidos direta ou indiretamente nas candidaturas,
E saúdo também os meus colegas da Aliança Jurídica pela Equidade Racial. Sem eles, esse evento também não seria possível. Foi um esforço coletivo. A realização é da Aliança, a organização é nossa aqui do escritório, mas é um evento de todos os integrantes, de todos os colegas da Aliança Jurídica. Então, sem maiores delongas, eu queria convidar, então, o doutor Alfredo para que em 7 minutos faça a sua apresentação, as suas colocações, e nós pedimos que trate do tema da equidade racial e das propostas da sua chapa para o enfrentamento do racismo e para o desenvolvimento e o avanço da equidade racial na advocacia paulista. Muito obrigado. Doutor Alfredo, está no mudo. Obrigado. Me desculpa. Júlio, muito obrigado pelo convite. É uma iniciativa espetacular do Pinheiro Neto. Não poderia sair de outra banca, uma banca que nos orgulha, um escritório que é pioneiro na advocacia, na vanguarda da advocacia, e que deveria e deve estar presente ao lado da OAB em todos os momentos, levando todas as suas demandas, todas as suas proposituras, porque a advocacia está presente em vocês, não só nos colegas, mas no espírito da advocacia corporativa. E eu quero agradecer a Aliança Jurídica também e fazer das suas palavras, Júlio, as minhas palavras iniciais quando você fez as primeiras considerações. Eu estou acostumado com a questão da ordem alfabética, desde a escola, sempre fui o primeiro a falar, então não vejo nenhum problema aqui. E quero dizer também que eu falo com o coração na mesa. Não preparo nada quando o tema se trata de igualdade. Porque eu tenho uma afinidade e uma normalidade, uma liberdade com a igualdade muito da minha natureza. Sempre fui assim desde criança, nunca admiti nenhuma desigualdade entre os meus amigos, entre colegas, sempre convivi em todas as regiões, com todas as raças, e isso é uma coisa muito normal na minha vida. Eu vejo que o problema, Júlio, na verdade, quando se discute equidade racial, em pleno século XXI, e depois que nós temos 33 anos de Constituição Federal, que deixa muito claro no seu artigo 5º que todos somos iguais perante a lei e que não há distinção de absolutamente nada entre todos nós, eu vejo que isso, quando chega na advocacia, me preocupa um pouco, Júlio. Me preocupa não só na questão da advocacia, me preocupa no Ministério Público, me preocupa nos Poder Judiciário, me preocupa na Procuradoria, na Defensoria, na Polícia, porque nós não deveríamos estar com problemas dessa ordem. Nós, na verdade, temos inteligência e capacidade suficiente para estarmos resolvendo esses problemas com uma certa naturalidade. E explico por quê. Se nós somos indispensáveis à administração da justiça, e esse artigo não é de uma lei federal, é uma norma constitucional, nós, operadores do direito, temos que dar o exemplo na questão da equidade racial. Nós temos que fazer com que as pessoas entendam o que é respeito, igualdade, democracia, liberdade, pátria e tudo mais. Nós temos que fazer isso, Júlio. A sua iniciativa e do Pinheiro Neto é a vanguarda que nos desperta que nós precisamos tratar os iguais igualmente e desigualmente os desiguais. E nos preocupar que quando nós somos iguais e está havendo alguma desigualdade, é porque tem alguma coisa errada em nós. E não achar a culpa nos outros, e sim em nós. E vou agora para a OAB. Eu digo que, eventualmente, se esse problema existe na classe dos advogados, é por absoluta falta de liderança e informação. E repito aqui com todo respeito aos demais colegas que estão aqui comigo. Um líder, ele precisa respeitar a diversidade. Ele precisa ser amigo dos colegas. Ele precisa ser leal. Ele precisa admitir seus erros. Ele precisa ter princípios. E ele precisa, obviamente, admitir quando erra. E se nós estamos errando como instituição, nós todos juntos, independente de quem seja o vencedor dia 25 de novembro, temos que dar as mãos para a equidade. Porque a equidade, ela machuca quando ela é desrespeitada. Ela não é uma coisa normal. Falar em igualdade em pleno século XXI já é uma coisa que nos está incomodando. Porque nós deveríamos, Júlio, estar pensando no futuro com absoluta igualdade.
no emprego do nosso jovem, no advogado jovem, naquele advogado com tecnofobia desse assunto do direito digital, que é muito bom, mas que muitas vezes é jogado no colo da advocacia. É isso que a gente precisa se preocupar, em ter um líder que todos os advogados do Estado de São Paulo possam dormir tranquilo e dizer: essa pessoa está brigando por todos nós com igualdade de oportunidades e não estar brigando por um clube de amigos. Nós precisamos ser 400 mil colegas unidos no mesmo objetivo. Eu sempre repito, Júlio, Lívia e Mariana, que não existe nada que 430 mil colegas não possam conseguir dentro da normalidade, dentro da lei, dentro da Constituição. Nós somos hoje um caça supersônico F-35 mais moderno americano, que eu posso aqui citar, em virtude de pesquisa de Google, não sou entendedor da matéria, cheio de querosene, sem piloto. Nós não podemos continuar assim. Nós estamos desapaixonados pela OAB. Nós precisamos trazer a paixão para a OAB. Nós precisamos trazer a OAB para o protagonismo, de mão dadas com a sociedade civil, de mão dadas com a imprensa, de mão dadas com o Poder Judiciário. Nós precisamos de diálogo incessante. Nós precisamos, Júlio, destravar a advocacia com igualdade de oportunidades. E quando eu digo igualdade de oportunidades, é para todos. Quando eu digo para todos, eu já disse tudo. Todos é tudo, tudo é todos. É isso que a gente precisa, despertar o pertencionismo de entrar na OAB como casa do advogado. E eu acho que tudo isso, Júlio, acaba desaguando nesse problema, que, no meu ver, já disse, me machuca, desse problema que ainda temos de advogados de cor ficarem com medo de despachar com o delegado, com receio de despachar com o promotor, com receio de despachar com o juiz. Então eu vou dizer a vocês, meus colegas, que é o Ministério Público que trabalha para nós, que é a polícia que trabalha para nós, que é o Poder Judiciário que trabalha para a advocacia e não o contrário. Só que com a ausência de liderança que nós estamos sentindo hoje, com essa apatia que não discute nem sequer em Brasília um desrespeito ao nosso colega numa CPI, e é isso que nos desperta que nós estamos num caminho equivocado. Então, eu gostaria de que racismo, discriminação, complexos, recalques fossem tratados com muita rigidez. E comigo na presidência da OAB, se Deus quiser, se eu for eleito, isso vai ser tratado com muita dureza. Eu não vou esmorecer. Eu sou uma pessoa que eu vou para cima e eu ajo, eu tenho atitude. Eu jamais peco pela omissão. Eu posso pecar pela ação, mas pela omissão, vocês podem tirar o cavalo da chuva, que comigo a banda não toca dessa forma. Eu não vou admitir, Júlio, nenhum colega meu... Eu não vou... 7 minutos. Né? Obrigado, Júlio. Eu não vou admitir nenhum colega meu ser desrespeitado por quem quer que seja no exercício da advocacia, na sua inviolabilidade com o cliente e nas suas prerrogativas que são de lei. Tem algumas autoridades, Júlio, que precisam ler a lei, que precisam ler a Constituição, e que a igualdade, ela existe, não é só de 88, ela foi proclamada em 88 para que nós exercitamos essa igualdade no perímetro constitucional. Então eu quero aqui terminar dizendo o seguinte: comigo na presidência da OAB vai ter atitude, desigualdade jamais, vai ter igualdade de oportunidades, vai ter respeito a todos os colegas, e porta não existirá mais na presidência da OAB. A OAB será de portas abertas para todos vocês, colegas, a qualquer momento, a qualquer hora, 24/7. Obrigado, Júlio, pela iniciativa. Obrigado, doutor Alfredo. Passo a palavra ao doutor Caio, por favor. Bom dia a todas e todos. Quero inicialmente agradecer a oportunidade que nos é dada de conversarmos sobre propostas e ações em favor da equidade racial. Por isso,
agradeço o evento organizado pela Aliança Jurídica pela Igualdade Racial, cumprimentando a todas e todos, nas pessoas das mediadoras deste evento, da querida doutora Mariana e da doutora Lívia, e também cumprimentando o Júlio, que está a conduzir os trabalhos nesta ocasião. E quero, minhas amigas e meus amigos, destacar que o compromisso efetivo, não só da gestão 2019-2021, com a equidade racial, mas também o compromisso nosso, sempre presente em todas as atividades que realizamos, desde a ocasião em que tivemos a honra de sermos presidentes de uma das subseções do Estado de São Paulo, como também na ocasião em que pudemos presidir a Comissão Estadual de Assistência Judiciária da OAB São Paulo, são compromissos que nos permitem apresentar o nosso nome enquanto à frente da Chapa 11 da OAB São Paulo para as eleições que ocorrerão agora e que se realizarão no dia 25 de novembro, porque, de fato, todas as nossas ações ao longo das nossas vidas, das pessoas que integram o nosso grupo, são ações voltadas para o compromisso da equidade racial. Destaco inicialmente, com a licença de todos, que sempre fomos e continuamos a ser partidários da defesa da política de cotas, da política que permite a construção de oportunidades para aqueles que precisam apenas de oportunidades, na medida em que condições técnicos e intelectuais nós temos de sobra para todos os integrantes dos mais variados grupos sociais que compõem a nossa sociedade. Pensamos em uma instituição plural e assim agimos ao longo desta gestão, uma gestão onde haja a participação de todas e todos, onde estejam presentes homens, mulheres, jovens e mais experientes, negros, brancos, pardos, amarelos, vermelhos, onde todos, absolutamente todos, possam conviver em harmonia, sem confrontos, sem beligerância, sem a tentativa de fazer com que as diferenças possam motivar disputas que nos tiram o foco da necessária transformação social que precisamos realizar juntos para a busca da equidade racial. Destaco que o grupo ao qual pertencemos e que é composto de muitas lideranças da advocacia de todo o Estado e muitos colegas, advogadas e advogados, é um grupo que tem esta consciência e que praticou esta consciência desde a caminhada eleitoral anterior no ano de 2018. Naquela ocasião, não havia nenhuma regra legal a exigir a presença nos espaços da ordem de integrantes da advocacia negra ou mesmo que implicasse na lógica do asseguramento de espaço para mulheres. Naquela ocasião, havia apenas um regramento que havia sido votado pelo Conselho Federal, que seria exigível apenas a partir do ano de 2021, do ano de agora, nestas eleições. Mas, diante da pluralidade do grupo ao qual pertencíamos, decidimos desde aquela ocasião que a composição do nosso grupo de trabalho e da chapa que apresentamos à disputa naquela ocasião já estaria composta por mais de 30% de mulheres gestoras de ordem. E apresentamos também a chapa que trouxe o maior número de representantes da advocacia negra, onde se inserem pretos e pardos,
que, se somados todos aqueles que anteriormente já tiveram esta oportunidade, nos 90 anos pretéritos da nossa instituição, nós apresentamos juntos um grupo de trabalho que, do ponto de vista numérico, apresentava uma expressão maior. E tudo isso para destacar que o nosso compromisso é um compromisso de bandeira, é um compromisso de princípio, é um compromisso que nos acompanha mesmo antes de quaisquer exigências legais. E não foi diferente quando da discussão da temática no âmbito do Colégio de Presidentes de Seccionais e também no bojo do Conselho Federal, porque o grupo ao qual pertencemos não hesitou em fazer manifestações claras quanto à aprovação tanto da paridade das mulheres quanto da cota racial, que hoje passa a ser obrigatória e que procuramos cumprir para além das exigências dispostas na legislação hoje vigente. Temos o compromisso, e assim apresentamos o nosso grupo de trabalho, com o asseguramento dos chamados espaços de comando no âmbito da nossa instituição, com a representação da advocacia negra. Por isso, temos 2 diretoras mulheres que nos acompanham na Chapa 11, que é a doutora Isabel Barros, nossa atual vice-presidente da subseção de Itaquera, e que nos dá a honra de termos o seu nome, o seu prestígio junto à vice-presidência. E temos a professora e advogada Ivilise como nossa secretária adjunta. Assim como temos 3 valorosos integrantes da advocacia negra junto à Caixa de Assistência. Temos a Jaqueline, temos a Cláudia Barrilari e temos o doutor Luiz Vicente, presidente da subseção de Ribeirão Preto. De igual maneira, há 2 representantes da advocacia negra junto ao nosso Conselho Federal, doutora Miriam Ravanelli e também a doutora Jusceline. Essas são demonstrações claras do compromisso que temos com a pauta da equidade racial, dando voz e vez, fazendo com que todos não apenas façam parte, mas se sintam parte dos espaços reservados para as atividades da OAB São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Caio. Eu passo a palavra agora para a doutora Dora. Bom dia a todas e todos, bom dia Júlio, Lívia, Mariana, cumprimento todos os colegas que, assim como eu, são candidatos à eleição da OAB no dia 25 de novembro, somos adversários, mas não somos inimigos, somos colegas. Eu agradeço e cumprimento o Escritório Pinheiro Neto e todos os outros escritórios da Aliança Jurídica em prol da equidade racial por essa iniciativa tão importante. É uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Vamos lá. Acho que para a gente começar do que é essencial, a sociedade brasileira, e não é diferente na advocacia, ainda precisa e muito de políticas afirmativas que nos permitam fazer um esforço gigantesco para superar, para vencer o racismo estrutural que está no seio de toda a sociedade brasileira, em todas as suas áreas, e que é, sim, uma estrutura de poder que inferioriza, né, que subjuga pessoas negras, seja nos espaços em que elas estiverem trabalhando. Então, não saímos das mesmas oportunidades, não saímos das mesmas premissas. E eu cumprimento novamente a iniciativa dos escritórios que já agora, né, abraçam políticas afirmativas, fazem esforços efetivos não só para inserir em seus quadros, dentre os estagiários, os funcionários, os advogados, os sócios, pessoas negras, colegas da advocacia negra, pensando não só em inseri-los, mas em incluí-los, porque inserir é diferente de incluir. Incluir faz parte de uma construção que vai além da mera representação formal do número e passa, sim, para a representatividade. Diante disso, como nós chegamos à construção desse projeto para uma OAB
mais moderna, mais plural e mais inclusiva, e entendo, só eu aqui hoje não estou sentada tendo por fundo uma biblioteca, já estou em clima de pedir votos para a nossa Chapa 20, eu quero dizer que essas são as pautas iniciais deste grupo, muito nítidas. Em março desse ano, quando eu pela primeira vez coloquei meu nome à disposição, ainda como pré-candidata, a concorrer a essa posição tão emblemática, tão cheia de significado, que é a presidência da nossa OAB São Paulo, eu disse e repito aqui hoje que no nosso projeto, na nossa construção, mulheres e pessoas negras não estariam participando apenas e tão somente para cumprir cotas. E eu acho que hoje, já estamos quase em novembro, o movimento nítido, essa construção orgânica, efetiva e genuína que este grupo, que eu hoje tenho a honra de representar, traz, deixa isso muito claro. Tanto a paridade de gênero quanto a equidade racial são pautas prioritárias, essenciais e fundamentais para o nosso grupo. Elas não estão ali quando a pergunta, Júlio, quais são as políticas, né, quais são as propostas que a gente entende que podem diferenciar o nosso grupo, são este caráter de prioridade absoluto em todas as frentes. Quem clicar no Instagram e for lá no Dora Cavalcante Oficial, vai ver que a questão da equidade racial, a importância da inclusão, o compromisso com a pluralidade, que é o quê? Que as mulheres, os homens, todos os colegas da nossa chapa desejem a pluralidade, enxerguem numa sociedade menos racista, uma sociedade mais justa e tenham esse desejo de pluralidade. Portanto, para nós não é o item 42, 43, 44 de um programa, é prioridade absoluta. E aqui, com todo respeito, eu vou ter que dizer que, infelizmente, na atual gestão, nem tudo que foi dito, que foi prometido, foi cumprido. Então, com todo respeito, e em especial com a minha admiração pelos colegas que efetivamente ingressaram na atual gestão, acreditando que havia um compromisso com a equidade racial, porque nós temos que ficar neste tema, trabalharam, lutaram, se esforçaram, inclusive para implementar as premissas da epítome pela equidade racial. Eram pontos propositivos. E o que aconteceu? Sim, é verdade, e que bom que a Comissão de Igualdade Racial tenha finalmente, no apagar das luzes da gestão, sido aprovada como comissão permanente. Entretanto, a quase totalidade das pessoas que batalharam pelas pautas de inclusão, pela agenda da inclusão, deixaram a gestão e o fizeram em duas dissidências extremamente fundamentadas, documentadas. Portanto, aqui eu volto para a epígrafe da epítome pela igualdade racial, pela equidade racial, que diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E aqui eu cito Martin Luther King, anotando que o meu primeiro pedido ao Dr. Júlio foi que a nossa vice, Lázara Carvalho, a Zara, representasse a Chapa 20 no debate de hoje. Eu entendi e aceitei as regras do debate, porque somos nós, candidatas e candidatos a presidente, que estaríamos aqui hoje. Mas eu quero deixar muito claro que o nosso compromisso, ele é transversal, estamos prevendo, já anunciamos uma diretoria ampliada, uma diretoria de diversidade e inclusão que vai olhar para todas as áreas da OAB, com assento na diretoria executiva, com voz, com voto, porque a construção que fizemos neste grupo, eu, Dora, ao lado de Zara e de todo um universo de profissionais do direito, de colegas advogados, de várias idades, de várias áreas, de escritórios da capital, até muitos colegas do interior que estão nesse grupo pensando de forma uníssona na importância de uma OAB transformadora, de uma OAB que deseje
excelência, transparência, capacitação dos seus quadros, fortalecimento das prerrogativas, mas que veja em todos esses compromissos, em todas essas atitudes, o olhar atento e combativo, porque a nós incumbe falar, nunca silenciar. O silêncio é uma opção política. Então, Caio, quando nós vemos uma representação feita em maio, noticiando a presidência da OAB, episódios de violência racial muito graves, comunicados à gestão, e que 6 meses depois o procedimento sequer tem relator, isso preocupa. Isso preocupa. Opções por silenciar são opções políticas que geram consequências e consequências graves. E eu volto, Júlio, para o seu exemplo deste voto absolutamente inadmissível de um conselheiro que faz uso da palavra, compartilha com os demais conselheiros um voto dizendo que a escravidão no Brasil não tinha um componente racial. Ora, esse é o estágio das coisas e precisamos avançar, precisamos mudar. Eu aqui encerro essa fala de abertura pedindo o engajamento de todas as colegas, de todos os colegas que acreditam na necessidade de uma OAB vocacionada para as nossas necessidades profissionais, para as necessidades de todos os grupos, mas também para uma agenda das necessidades de uma advocacia que deseja uma sociedade mais justa e mais igual. Obrigada. Obrigado, doutora Dora. Passo a palavra à doutora Patrícia. Muito obrigado. Bom dia a todas e todos. É um grande prazer estar nesse evento histórico. Eu agradeço na pessoa aqui do Júlio pelo convite, também cumprimento as moderadoras, a Mariana, a Lívia, cumprimento aos meus colegas também, ao Caio, a Dora, ao Alfredo e a todos que estão aqui presentes e ouvindo. É curioso, né, porque é muito interessante nós vermos perspectivas diferentes e plurais a respeito desse mesmo tema, né? No meu entendimento, a questão racial, ela de fato é uma questão central e é um eixo norteador. Concordo e adiro a fala do Júlio quando diz que não há democracia sem igualdade racial. Então, isso para nós é algo central e nós entendemos que deve ser um eixo transversal, como falou a Dora, mas também deve ser um eixo norteador. E esse eixo norteador, ele tem que partir primeiro da percepção da desigualdade racial. Não há como negá-la, não há como mitigá-la, não há como minimizá-la e também não há como nos isentarmos da responsabilidade de enfrentarmos essa questão. Todos, né? Negros e brancos na nossa branquitude, percebendo os nossos privilégios, percebendo a nossa responsabilidade e, portanto, assumindo o nosso papel também no debate, né? Por isso que acho que nós aqui, candidatos, temos sim que estarmos sentados a essa mesa, assumindo a nossa responsabilidade, ainda que na nossa branquitude, mas a nossa responsabilidade de ser parte da solução e de pensar nas soluções desse problema. Eu tenho um texto que eu gosto muito da Denise Carreira, em que ela fala sobre, um texto que eu até recomendo, porque me abriu muito a cabeça, em que ela fala sobre a fragilidade branca, e ela fala justamente sobre a dificuldade, né, da branquitude de perceber e de se confrontar com as questões raciais, do quanto isso é incômodo e do quanto nós muitas vezes tentamos fugir desse debate, seja entendendo que racismo não existe ou que ele deve ser minimizado, seja entendendo que esse é um debate exclusivamente dos negros e nós entendemos que ele não é. Bem, para fazer uma fala aqui propositiva, eu queria apresentar, claro que aqui não é propriamente um palanque, né, para apresentar detalhadamente todas as propostas, mas eu queria apresentar 3 eixos aqui de raciocínio que nós temos a respeito da questão da equidade racial. Primeiro, a questão do antirracismo na representatividade. Então, concordo e adiro que a representatividade negra tem que estar em todos os lugares da OAB, tem que estar nas comissões, todas, né? Não é possível, nós nos preocupamos muito com uma questão segregacionista, né? Com a guetificação da discussão sobre equidade racial. Entendemos que a comissão da equidade é muito importante, que eventualmente uma diretoria de equidade racial é uma bela proposição, mas que isso não pode significar
uma guetificação dessa discussão, né? Que os negros e negras têm que estar em todos os lugares, tanto nas comissões permanentes, tem que estar nos eventos jurídicos, tem que estar na ESA, tem que estar, enfim, nos cargos de diretoria, tem que estar na CASP, né? Porque essa visão plural é o que vai enriquecer e vai fazer com que essas comissões, de fato, atendam a todos, né? Um exemplo que eu dou é a questão das prerrogativas, né? A prerrogativa é uma área sensível e que tem que ter um olhar para a questão racial, quer dizer, tem que ter aí uma educação e um letramento para a prerrogativa conseguir identificar quando houve uma violação de prerrogativa de viés racial. E para isso é preciso que haja representantes da advocacia negra em todas as comissões, em todos os lugares. Não é possível que haja eventos jurídicos promovidos pela OAB sem representantes negros palestrantes, e etc. Então, essa é uma questão de representatividade. Uma outra questão que me parece muito importante é a questão do letramento antirracista, né? De fato, nós somos, e eu falo aqui por mim, com muita... Com muito respeito a todos os outros, nós somos bastante analfabetos, né, nas questões raciais, e todos nós, eu sinto, precisamos aprender, precisamos de letramento. Então, a promoção de cursos, a promoção de uma conferência, nós propomos uma conferência anual da advocacia negra, sabemos que existe esse um pouco do risco da guetificação, mas achamos que é importante, né, que a advocacia negra se encontre, fale, debata, mas promoção de cursos de letramento antirracista, tanto no âmbito das prerrogativas, quanto no âmbito geral da ordem, porque isso é importante não só para a advocacia negra, mas também para a advocacia branca, para que ela se perceba como raça, né? Porque a branquitude tem esse problema, né? Os brancos muitas vezes não se percebem também como parte do problema e como raça. Então, uma questão do letramento antirracista. E o fomento antirracista, quer dizer, que a ordem realmente consiga propor ações afirmativas para a sociedade, né? Não só sendo espelho, mas propor ações afirmativas para a sociedade. Muitos escritórios aí de alto gabarito, como Pinheiro Neto, né, Machado Meyer, tem programas de inclusão, não apenas de inserção, como disse a Dora, mas de inclusão racial extremamente sofisticados. Escritórios menores não têm sequer estrutura para implementar esse tipo de programa ou conhecimento. Então, a ordem pode promover estímulo, incentivo, fomento e capacitação técnica, né, consultoria técnica aos escritórios para que eles implementem de forma adequada programas de equidade racial, programas de inclusão, né? Fiscalize se esses programas estão sendo cumpridos, premie os escritórios que cumprem responsabilidade social e responsabilidade de equidade racial. Então, vejo aqui que meu tempo já está se extinguindo, mas voltando, então, nós propomos que o raciocínio, que o viés, que o pensamento antirracista seja, de fato, um eixo norteador de todo o programa, porque não é possível que uma casa como a OAB, que é uma casa que promove a democracia, não tenha no seu bojo, não espelhe democracia racial. Isso é inconcebível, e aqui nós não estamos falando de paridade de gênero, mas na nossa ótica, a questão racial e a questão feminista são questões indissociáveis, elas precisam e devem andar juntas, que seja um eixo norteador e que nós tenhamos, portanto, representatividade antirracista, educação antirracista e fomento antirracista promovidos pela OAB. Nós entendemos que é muito o que a OAB pode fazer para ajudar a sociedade, como farol da sociedade, como lumiar da sociedade, para que nós saiamos de um Estado que está muito, muito longe de ser ideal e que é profundamente racista e desigual. Bom, pelo meu tempo aqui, eu já acabei a minha fala. Confere, Júlio? Acabamos os 7 minutos? Acabamos, então, e agradeço, Patrícia, agradeço, Dora, agradeço Caio e agradeço Alfredo, inclusive pela observância do tema, né? Nós temos tantas perguntas que já chegaram aqui, toda a comunicação pode ser feita através do Q&A, das perguntas e respostas, então nós estamos recebendo aqui diversas manifestações, e agora eu quero passar para a minha colega Lívia, que vai coordenar o segundo bloco desse evento. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Lívia, sou associada sênior aqui do escritório do Pinheiro Neto, e queria agradecer, na verdade, em primeiro lugar, a Aliança, na pessoa do Júlio, pelo convite para moderar o debate, agradecer a disponibilidade de vocês
dos candidatos de participar, né, do debate a respeito desse assunto, e agradecer também aos presentes, né, virtualmente presentes, que são muitos hoje, e que, por si só, o número de inscritos já demonstra a importância do debate que a gente está tendo aqui hoje, né. Agora, passando para a minha pergunta, já foi falado até aqui hoje que as ações afirmativas são uma forma de combate ao racismo. Tratando especificamente da Lei de Cotas, que é de 2012, e prevê reserva de vagas nas universidades públicas federais para estudantes de escolas públicas, negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. A lei de 2012, ela tem um prazo de revisão de 10 anos, ou seja, esse prazo se encerra no próximo ano, 2022, né? Há pelo menos 36 projetos de lei tramitando no Congresso que tratam da questão da revisão, né? E existem propostas que vão desde a ampliação desse prazo para mais 10 anos, né, para 2032, até propostas que tratam da exclusão do fator racial dessa reserva de vagas. Então, considerando esse cenário de debate que a gente provavelmente vai ter no próximo ano, o cenário também de retrocessos que a gente vai enfrentando nos direitos sociais no nosso país, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre como vocês enxergam as cotas raciais, considerando especificamente também essa possibilidade de exclusão do fator racial da lei, né, como critério da lei, e que vocês tratem também de qual vocês entendem que é o papel da OAB, especificamente até considerando que a OAB-SP é a maior seccional do país, de maior peso, inclusive. Então, que vocês tratem qual vocês acham que é o papel da OAB nesse debate. Aliás, eu sei que o tema é complexo, mas eu peço que vocês tentem se manter no tempo de 3 minutos para a resposta, porque a gente tem várias perguntas chegando e a gente queria conseguir passar por algumas, pelo menos. Então, eu passo a palavra ao candidato Dr. Caio. Muito obrigado, Lívia, pela indagação que nos é endereçada. E, de maneira muito objetiva e clara, nós destacamos que somos favoráveis à renovação da lei que implica na observância das cotas com critério também racial. Assim, nos posicionamos ao longo de todo o nosso mandato e também nos posicionamos em evento público, juntamente com a Universidade Zumbi dos Palmares, que trabalha sobre esta temática há muito tempo, entendendo que a lei de cotas há de ser renovada em seu prazo com a observância também dos critérios raciais, na medida em que ela permitiu com que oportunidades fossem dadas a pessoas que têm condições efetivas de nos ajudar a construir uma sociedade plural, mais justa e mais adequada. E nesta linha de princípios, é preciso destacar que nós não podemos dar muita atenção aos chamados professores de Deus, aqueles que, nos momentos em que são necessárias a participação efetiva, como foi o caso deste momento difícil da pandemia, se mantiveram escondidos debaixo de mesas e que somente agora aparecem com opiniões e não com ações. As ações efetivas, afirmativas, são fundamentais. Ninguém pode pretender ser dono de nenhuma pauta. Todas as pautas que importam à coletividade, elas devem ser abraçadas por todos. Não importa quem seja aquele quem o primeiro disse sobre elas. Por isso é que a Chapa 11 da OAB São Paulo, que se candidata e que pede o voto de toda a advocacia negra do nosso estado de São Paulo, é a chapa comprometida com ações, é a chapa que se manifesta favoravelmente à renovação da lei de cotas com critério racial, dando oportunidade àqueles que não tiveram oportunidades para que possa nos ajudar a transformar a sociedade.
é com ações ligadas àquilo que falamos que podemos transformar, e não apenas com manifestações em momentos de conforto. É preciso mais ações e menos palavras apenas. Por isso, também destaco que, em resposta até mesmo à indagação endereçada a nós, que não existe nenhuma representação em andamento na ordem a fazer quaisquer denúncias do ponto de vista ético-profissional. O que houve, é verdadeiro, foi o protocolo de um desentendimento que teria havido entre pessoas e que motivaram um processo de sindicância em andamento que está sendo sequenciado, respeitando-se evidentemente a ampla defesa e o contraditório de todos, pois afinal de contas somos advogados, temos compromissos com a defesa da equidade racial e, como advogados que somos, inclusive aqueles gestores que apresentaram requerimento, sabem muito bem que têm os espaços adequados onde podem fazer, se assim entenderem como necessário, uma representação ético-disciplinar, a busca de uma autoridade. E quando buscaram, evidentemente, a OAB São Paulo para os devidos impulsionamentos, nós o fizemos, ouvindo a todos, a participação de todos na construção e busca de um consenso que possa efetivamente implicar na construção através do diálogo. Somos, portanto, querida Lívia, favoráveis à política de cotas raciais com critério racial, renovação do seu prazo. Tá bom. Muito obrigada. Passo agora para a resposta da doutora Dora. Lívia, muito obrigada pela sua pergunta, excelente pergunta, e eu aqui me posiciono, sim, pela renovação. Espero que essas revisões redundem no fortalecimento da política de cotas, com o viés racial, e lembro, inclusive, que no início, né, quando as cotas começaram a ser implementadas, muitos diziam que o ingresso de alunos vindos das escolas públicas, vindos de camadas mais vulneráveis da população e também de mais alunas e alunos negros na universidade, poderiam propiciar um desnível ou enfraquecer aquela universidade. E estudo recente, muito interessante, mostra que é o contrário. Eu vou dar como um exemplo, que um orgulho para a advocacia, a minha própria faculdade, onde eu ingressei em 1990, né, num universo em que eu, vinda de uma bolha, né, de educação das pessoas brancas, eu que, embora tenha estudado sempre em escolas particulares de São Paulo, fui bolsista por 2 anos nos Estados Unidos, preenchendo uma cota, naquele caso, a cota de mulher latino-americana. Entendo o poder transformador das cotas na sociedade e vejo hoje uma USP transformada pela política de cotas, com este tempo que passou. Vou aqui cumprimentar a Letícia Chagas, primeira presidente negra do Centro Acadêmico 11 de Agosto, e estendo os meus cumprimentos a todos os alunos que ingressaram nas faculdades. Eu vivo nessa bolha da branquitude e da elite da advocacia, né? Onde eu participo. Eu tenho uma filha se formando na PUC, tantos anos depois da aprovação da lei de cotas e do reconhecimento da constitucionalidade das cotas, que já convive na Pontifícia Universidade Católica num universo infinitamente mais plural, mais inclusivo e mais democrático do que aquele da década de 90. Vejo isso no Mackenzie, vejo isso na GV, onde mantemos o projeto Innocence Project Brasil, e trabalhamos todos os dias com alunos de todas as faculdades nesse projeto que fica sediado na GV. E aí, Lívia, falando sempre como advogada, que é de onde eu venho, eu vou dizer que mesmo no universo da minha formação, dos meus amigos, dos meus colegas, como advogada criminal, eu convivo, eu enxergo e eu sou confrontada com o racismo no sistema de justiça criminal todos os dias.
A pauta do reconhecimento, que foi uma das primeiras pautas, né, que o Innocence Project conseguiu, juntamente com tantas outras entidades, ONG, defensoria, advocacia, ver transformada, é uma pauta que estampa como pessoas negras são mais vulneráveis, estão mais expostas à injustiça e à invisibilidade no sistema de justiça criminal. Não gozam da presunção de inocência, como eu, Dora Cavalcante, gozo, mas muitas vezes ainda são alvos, são vistos como estereótipos e não como pessoas. Eu não sei se eu tenho um minuto adicional, mas eu queria só dizer, e digo isso emocionada, que se o Caio chama as violências narradas por muitas mulheres documentadas no que foi dito no grupo Mulheres de Ordem e levadas à presidência da OAB para que as providências fossem adotadas, eu vejo que há aqui uma complacência e uma tolerância, né, com a violência racial que não pode ser admitida. E falo isso como advogada, agradecendo a confiança, né, e tomando como um mandato, uma procuração que eu recebi de todas as pessoas negras da nossa Chapa 20. E eu quero encerrar homenageando Lázara Carvalho, nossa vice-presidente, doutora Cláudia Luna, secretária adjunta, as nossas conselheiras federais Diva Zito e Priscila Pâmela, as diretoras da CAASP, Camila Torres, Gabriela Quermesse e os diretores Luiz Felipe Teodoro, Paulo Henrique Floriano e todos os demais colegas da advocacia negra que certamente querem respeito e querem um tratamento que não considere divergências ou discordâncias, violência racial. Silêncio, omissão, compactua com a preservação do racismo na nossa sociedade e não está em linha com o fortalecimento democrático que a OAB tem que carregar. Carrego nos ombros hoje essa responsabilidade. Obrigada, Lívia. Obrigada, doutora Dora. Passo a palavra agora para a resposta para a doutora Patrícia. Obrigada, Lívia. Bom, então nós somos absolutamente favoráveis à manutenção da política de cotas por pelo menos mais 10 anos, né? A política de cotas é uma ação afirmativa que deve permanecer enquanto as desigualdades fáticas históricas permanecerem no seio da sociedade. E, portanto, não há nenhuma razão para elas serem eliminadas. Nós entendemos que a OAB tem um papel relevante de encampar essas lutas, nós entendemos que a OAB precisa encampar o advocacy tanto no legislativo quanto no judiciário, entrando mesmo em campo em prol de lutas em favor da igualdade racial, então fazendo lobby, fazendo movimento ali e pressionando, né? Porque embora determinados temas não sejam de ingerência direta da nossa seccional estadual, nós sabemos que o tamanho de São Paulo nos permite fazer uma pressão tremenda e nós temos o dever de fazer essa pressão junto ao legislativo, ou seja, nós não podemos ser observadores passivos. A OAB é grande demais para se apequenar à condição de um observador ali e ficar olhando as coisas acontecerem. É preciso que ela ativamente encampe essas lutas, tanto perante o legislativo, quanto perante o judiciário, quanto dentro da sua própria casa, como a Dora, que acabou de muito bem ressaltar, né? Isso são atitudes, né? Isso é mostrar através de ações que não se tolera o racismo. Eu queria terminar falando que a política de cotas, a meu ver, ela é uma política extremamente benéfica, até para justamente conseguir quebrar essa segregação que impede muitas vezes a branquitude de se enxergar enquanto parte da racialização, né? Tem uma autora americana que fala sobre as almofadas, né, do conforto racial. Então, quando nós ficamos isolados, né, quando a minha filha estuda hoje no Oswald de Andrade, que foi um colégio assim que está sendo bem combativo na questão da promoção de igualdade nos colégios. Agora ele estuda no São Domingos, que também tem um movimento de paz do qual eu faço parte, e o que é perceptível e o que é estudado é que essa segregação
promove a tal da fragilidade branca, né? Porque enquanto nós brancos não somos confrontados com uma situação de estresse racial, né? Com uma situação de, olha, tem uma outra raça, eu sou uma raça, eu tenho privilégios, eu me reconheço enquanto raça, me reconheço enquanto privilegiado. Enquanto vivemos segregados, nós não desenvolvemos capacidades nem cognitivas, nem emocionais de lidar com a questão racial. Então, as cotas e essa integração, essa quebra dessas barreiras de segregação são imprescindíveis. Não tem como avançar na questão racial sem elas. Eu quero que as minhas filhas estudem junto com pessoas negras. Eu quero essa questão das cotas que a Dora aqui falou na USP, né? Eu sou professora do Mackenzie e vejo o quanto o Mackenzie mudou completamente de cara, de perfil, de tônica, quando aderiu à política, né, de cotas e, enfim, desse tipo de política pública. Então, nós somos inteiramente favoráveis e não apenas favoráveis, porque favoráveis qualquer cidadão pode ser, né? O dirigente da OAB tem que ser mais que isso. Ele tem que ser um ator, ele tem um peso muito grande, ele tem uma força muito grande e ele precisa botar essa força, esse peso em favor dessas políticas. Então, essa é a nossa posição. Muito obrigada, doutora Patrícia. Agradeço especialmente a brevidade da resposta. E passo a palavra ao doutor Alfredo agora. Eu só gostaria de saber se são 3 minutos ou 5. Eu peço que tente ficar nos 3. Ok. A afirmativa que mais me marcou durante todo o meu estudo jurídico foi a seguinte: tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. Essa foi a frase que mais me marcou em todo o estudo que eu fiz da minha carreira até hoje. E digo para você, Lívia, que na medida da sua desigualdade tem um sinônimo, cota. É a medida da desigualdade. É aí que vem a palavra cota. Obviamente que nós somos a favor da cota, mas essa cota, Lívia, tem que ser aprimorada. Hoje nós temos mecanismos de exatidão que nós precisamos ter senso, nós precisamos usar da matemática para saber se essa cota é maior, menor ou tem que ficar igual. E se ela tiver que ser exacerbada? E se ela tiver que ser maior? E se ela tiver que ser menor? E se eventualmente o equilíbrio está sendo alcançado? E se a gente achar, eventualmente com o estudo, que o desequilíbrio está maior? Eu questiono isso, Lívia, pelo seguinte: nós tivemos agora na formação da chapa uma imposição, sem qualquer senso, sem qualquer contabilidade, sem qualquer estudo, enfiado goela abaixo, uma cota de 30%. Mas por que essa cota é 30%? Por que ela não é 25%? Por que ela não é 35%? Por que ela não é 40%? Esse é o questionamento que a gestão tem que dizer. O Conselho Federal da Ordem não pode nos colocar uma imposição sem nos dar a vacatio legis, a analogia in bonum partem, para que a gente se acostume, de acordo com a lei eleitoral, a formar uma chapa. Lívia, nós temos 5 chapas. E se nós tivéssemos 50? Como é que faríamos? Onde está a democracia? Onde está o direito de concorrer? Porque eu me comprometi, Lívia, no critério da igualdade, mediante o presidente da Comissão Eleitoral da OAB, que nossa chapa não vai impugnar ninguém. Sabe por quê, Lívia? Porque nós queremos ganhar no diálogo, nós queremos ganhar na missão, no propósito. E esse propósito nós temos, e quem é oposição pode falar o que quer. Quem é gestão que tem que provar o que fez. Então eu digo para você o seguinte, Lívia, obviamente que nós somos a favor da cota, mas nós como OAB temos que ir no Poder Legislativo, na CCJ, na Câmara, no Senado, no governador, no prefeito, no presidente da República. O nome do presidente da OAB tem que ser conhecido e não se questionar cadê a OAB, quem é o presidente da OAB. E mais, Lívia, se formos falar em equidade, por que uma eleição de 400 mil colegas não tem segundo turno? Onde está a razoabilidade disso? E mais uma para a gente terminar, Lívia. Mais preocupado do que a cota, Lívia, eu vou dizer para você o seguinte: o Pinheiro Neto tem escritório em Brasília. Parabéns. Perfeito. Excelente. Eu te pergunto, Lívia, cadê a equidade
dos 450 mil advogados de São Paulo que não conseguem advogar em Brasília? Aonde está a equidade? É isso que a OAB tinha que estar preocupado também, que o advogado consegue advogar na sua comarca e no Tribunal de Justiça, mas quando chega em Brasília está totalmente desamparado, porque a terceira instância, o Tribunal Superior, não existe equidade. Tem candidato que despacha com o ministro, eu também despacho, o Júlio despacha, não tem problema não, só que todos deveriam despachar com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, do Supremo Tribunal Federal. É essa a minha preocupação, Lívia, quando se fala em equidade. Equidade, para mim, é igualdade absoluta, é transparência absoluta. Não existe igualdade relativa, não existe transparência relativa. Então, eu digo para você, Lívia, que eu sou a favor da cota, mas eu vou dizer uma coisa para você, Lívia. Eu, como presidente do OAB, eu quero debater a cota, porque ela pode, eventualmente, ter que ser aumentada. E esse número não existe. Tanto quanto não existiu nesse provimento pífio que nos enfiou goela abaixo uma cota para composição de chapa. Eu cumpri, acho que todos cumpriram, mas a gente não sabe se ela poderia ser 10% ou 40%, porque a falta de informação foi total. Essa é a minha posição. Obrigada, doutora Alfredo. Obrigada aos demais candidatos também pelas respostas. Júlio, você quer falar? É só agradecer e, obviamente, agradecer a você, Lívia, pela condução desse bloco e agora pedir para a Mariana que possa conduzir o terceiro bloco desse debate. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Me chamo Mariana, sou associada júnior do Pinheiro Neto Advogados. É um prazer estar aqui com vocês e eu gostaria de agradecer a quem está nos assistindo virtualmente, aos candidatos e candidatas à presidência da OAB São Paulo e todos os demais. Gostaria também de agradecer a aliança na pessoa do Júlio pela oportunidade e a honra de poder compor essa mesa. Em benefício do tempo, que está um pouco restrito, eu vou colocar, quando faltar 1 minuto, eu vou colocar aquela mãozinha do Zoom, aquela raise hand, e quando faltar 3 minutos, infelizmente eu vou ter que interromper para não nos atrasarmos aqui dentro do nosso horário. Eu queria deixar isso combinado previamente. Além disso, a nossa pergunta vai ser direcionada por vídeo e vai ser feita pelo professor Adilson José Moreira, que é especialista em teorias da discriminação e parceiro do nosso escritório. Então, eu vou soltar aqui o vídeo e gostaria que todos prestassem atenção para conduzir as suas respostas, sendo iniciada pela Dora. Então, após o vídeo, Dora, 3 minutos para poder responder ao nosso questionamento. Olá, meu nome é Adilson Moreira, sou professor universitário. A minha pergunta para os candidatos e candidatas é a seguinte: a raça desempenha um papel muito relevante na vida profissional de pessoas brancas e negras no Brasil, o que ocorre também na advocacia. A imagem de respeitabilidade social nesse campo está fortemente associada à figura do homem branco heterossexual de classe média alta. Isso é o que nós chamamos, dentro da teoria da discriminação organizacional, de funcionário ideal. Assim, quanto mais próximo você estiver deste padrão, maiores serão as suas oportunidades. Quanto mais longe, menores elas serão. Bem, isso provoca uma hierarquização da advocacia. Isso significa que muitos escritórios contratam pessoas baseadas neste padrão de raça, de sexo, de classe, de identidade sexual. Essas pessoas têm acesso, desempenham funções em áreas da advocacia que são mais elitizadas e que trazem maiores compensações financeiras. Então, que tipo de medida deve ser utilizada, deve ser implementada para impedir que privilégios de raça e classe continuem produzindo essa hierarquização dentro da prática da advocacia? Muito obrigado.
Gostaria de passar a palavra para a doutora Dora, 3 minutos para responder. Assim que faltar 1 minuto, eu vou colocar a mãozinha aqui, e ao final dos 3 minutos eu vou ter que interromper. Obrigada, Mariana. Gostei de te ouvir. Pergunta excelente do professor Adilson Moreira. Você vai ter que caçar minha palavra, que acho que eu não consigo honrar os 3 minutos. Fica à vontade. O professor Adilson traz um problema fundamental. Eu falava sobre a militância na área criminal e como os estereótipos, como a presunção de culpa, como é importante hoje no Brasil essa agenda de formação antirracista que nós estamos fazendo no próprio IDDD, onde eu faço parte, as escolas que vêm se atualizando, mas como os estereótipos ainda ditam as oportunidades e os lugares das pessoas na sociedade brasileira. Então, respondendo objetivamente a essa pergunta, e de novo, eu preciso responder já com o que eu aprendi nessa trajetória, né, desse quase ano que se forma de um trabalho em prol da construção de um grupo forte que sonha, que deseja uma OAB nova, antenada, inclusiva, que dialogue, esteja próxima das suas bases, em que as pessoas olhem para o cenário da OAB e entendam que mais do que cotas existe um desejo real por representatividade, que as pessoas querem se ver refletidas nos espaços decisórios da ordem. E é por isso que a Chapa 20, o nosso grupo, honrou o pressuposto inicial do Conselho Federal quando aprovou as regras de equidade racial, que era 30% em todas as instâncias de construção de uma chapa. Depois, a pedido de uma seccional, isso foi afrouxado, como se a gente devesse entender que colegas da advocacia negra têm competência para estar na chapa, mas não para sentar nos espaços decisórios em condição de igualdade. Isso também revela estereótipos a serem superados. E eu aprendi com a Zara que a afetividade é bom, a afetividade é muito importante, mas por si só não desconstrói racismo, não desconstrói as estruturas do racismo. Portanto, como fazer no meu pequeno escritório, para os colegas da advocacia negra que comigo trabalham? Nós temos que ter, já mencionei, uma diretoria de diversidade e inclusão em todos os sentidos, inclusive eu, mulher, entendo que a OAB tem que construir um espaço de acolhimento em que a mulher não fica restrita às comissões que se entendem hoje, criação de filhos, apoio aos pais, isso tem que ser de todos, nós temos que superar o retrocesso e essa cara antiga da nossa OAB. Portanto, além da diretoria de diversidade, voltando para a epítome da equidade racial, é importante que há prerrogativas em união com a ESA, trate de maneira transversal e olhe para as especificidades de quem vem trabalhar na OAB, do advogado em início de carreira, do jovem, do mais maduro, e precisa saber se fez curso de inglês, se teve acesso a um computador de qualidade, se está conseguindo pagar o plano. Qual é a verba que a pessoa precisa para participar de uma reunião que acaba tarde da noite e vai ter que tomar um Uber para voltar para casa? Essas questões, elas têm que ser postas às claras. Obrigada, eu vou silenciar aqui. Obrigada, Mariana. Imagina. Muito obrigada pela resposta. Eu passo a palavra agora para a doutora Patrícia. Obrigada. Eu queria primeiro cumprimentar o professor Adilson Moreira, que é meu colega ali na Universidade Presbiteriana Mackenzie, da mesma forma que a professora Alessandra Benedito, que é nossa conselheira federal, que também é colega do Mackenzie, e ambos que foram fundamentais para o projeto pedagógico do Incluir Direito, né, que hoje é finalista aí do Inovar. Então, cumprimentar, porque, enfim, são grandes acadêmicos e acadêmicos que fizeram mais
profissionais que transbordaram os muros da academia e foram para a vida real, atuar na vida real e fazer com que as mudanças se implementem. Bem, para responder a pergunta do professor Adilson, eu acho que existem aqui dois caminhos que me parecem, né, para quebrar esses estereótipos e para vencer esse teto de vidro, essa barreira da advocacia negra nos escritórios, empresas e etc. Primeiro é a capacitação profissional, né, porque até acho que, como foi um pouco mencionado pela Dora, eventualmente eu posso ter um déficit de capacitação profissional que pode, de alguma forma, contribuir para ser mais difícil essa inclusão, embora não me pareça que seja o fator primordial, né, porque o estereótipo, essa questão fenotípica, eu acho que ela é muito pungente, mas eu acho que capacitação profissional. E a outra coisa, quer dizer, a capacitação profissional daquele que pretende ser incluído, mas também eu volto a falar, eu acho que eu já fiz essa proposta e volto a falar, um plano de fomento de inclusão, quer dizer, os escritórios e as empresas precisam ser ensinados, eles precisam, né, ter uma consultoria, eles precisam ser informados de por que fazer isso, de qual é o valor agregado de fazer isso, de fazer a contratação de negros e negras, eles precisam saber como fazer, eles precisam saber que inserir não é incluir, então tem que inserir, tem que incluir, tem que acompanhar, e a OAB ela pode fazer esse papel de educação e de fomento ativos, né? Ela pode, por exemplo, compor um banco de currículos de advogados negros e negras que permita uma contratação direcionada mais fácil, né? O escritório que quer implementar um sistema de equidade racial, ele pode ter acesso a um banco, e isso também tem a ver com uma outra questão, que é a do censo racial, né? Nós precisamos ter clareza de quais são os advogados negros e negras que fazem parte da OAB, e para que eles possam também se encontrar com seus eventuais empregadores. Então, capacitação profissional e fomento junto às empresas, junto à sociedade civil, para acordar para a importância disso e saber como fazer. Porque eu imagino que haja muitos escritórios que desejam, mas simplesmente não sabem como fazer. Eu queria só fazer um reparo também, porque me parece, e posso estar enganada, mas me parece que a proporção de 30%, ela foi baseada numa estatística aproximada que a própria OAB fez, né, a respeito da quantidade de negros e negras inscritos nos seus quadros. Então, havia ali algum tipo, claro que tudo pode ser questionado, mas havia ali algum tipo de base, né, não foi um número inteiramente aleatório, né, nós sabemos, enfim, das dificuldades enfrentadas por alguns, mas é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Patrícia. Agora eu passo a palavra para o doutor Alfredo. Obrigado. Professor Adilson, acredito que ainda não foi respondida a sua pergunta, eu vou tentar responder. Eu agradeço a sua pergunta porque o senhor está preocupado com o bolso do advogado, como eu estou. O senhor está preocupado com aquele jovem advogado que não consegue contratação porque tem medo de advogar, porque não é recepcionado pela OAB. O senhor está preocupado que aquela pessoa que não está sendo contratada porque não tem qualificação profissional quando é despejada de uma faculdade que não ofereceu qualificação, que não ensina a advogar. Esse assunto é da OAB. Quando o jovem advogado passa no exame da ordem, ele cai no nosso colo, ele precisa ter mentoria, ele precisa ter atenção, ele precisa ter coworking nas subseções. E é por isso que eu defendo a independência financeira das subseções. Mas, professor Adilson, estou completamente de acordo com o que o senhor falou. Nós não podemos ter diferença nenhuma na contratação. O que está sendo provocado essa diferença é a falta de qualificação, porque acabaram com a ESA, destruíram a ESA. Nós precisamos recuperar a ESA para que o advogado seja respeitado em critério de igualdade com qualificação. E é isso que o senhor quer. Então, quando o senhor diz que há uma dificuldade, há uma hierarquia na contratação, eu vejo isso não como critério eventualmente racial, eu vejo isso como critério de uma desqualificação profissional que não está sendo direcionada para aqueles que mais precisam. E é isso que eu quero fazer. Para o jovem, para aquele advogado que saiu de uma universidade, eventualmente, que não deu muitas condições de qualificação profissional e que hoje, eventualmente, são maioria. Nós estamos enfrentando, professor, um abandono na advocacia. Eu tenho andado pelo interior e digo para o senhor, não só no interior, a advocacia está abandonada, está completamente desqualificada, está desrespeitada, não está valorizada, nós estamos sofrendo ativismo judicial
na questão dos honorários advocatícios, nós não podemos concordar com uma coisa dessa. Quem tem que agir é quem está na gestão. Quem é oposição fala e faz e promete o que quiser. E mais uma, professor, eu estou preocupado com o bolso do advogado, sim, porque a nossa anuidade nós vamos brigar pela ser metade. E nós não vamos mais passar vergonha de um plano de saúde fora da CASP ser mais barato do que dentro da CASP. É isso que a gente precisa lutar. A gente precisa lutar pelas condições financeiras do advogado. Porque se ele tiver condição financeira, ele vai contratar o que ele quiser, ele viaja para onde ele quiser, ele estuda onde ele quiser. E é isso que eu estou preocupado. A advocacia empobreceu, está denegrida, e nós precisamos recuperar a valorização e a dignidade. Muito obrigada, doutor Alfredo. Agora eu passo a palavra final dessa pergunta para o doutor Caio. Obrigado, Mariana. Também agradeço a indagação feita pelo professor Adilson Moreira, destacando que essas questões se resolvem com projetos e ações, que é aquilo que nós fizemos ao longo da nossa gestão. 52% das nossas comissões são presididas por mulheres, assim como muitas comissões são presididas, vice-presididas e secretariadas por integrantes da advocacia negra, para além daquelas comissões temáticas que são muito importantes, como é o caso da Comissão da Igualdade Racial e também da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil. Tudo isso se aprende fazendo, realizando, ouvindo e reconhecendo que nós não estávamos preparados e, portanto, precisamos aprender todos os dias. E é isso que temos procurado a fazer na nossa gestão. A gestão 2019 e 2021 foi a gestão que colocou no ar o Portal da Transparência desde 2019, que fez a inclusão com a participação de todos e todas e que enfrentou as dificuldades que precisavam ser enfrentadas. Até as imagens que apresentam a nossa instituição eram imagens onde não existiam a figura da advocacia negra, não existia a figura da pessoa negra, e nós passamos a aprender com isso, fazendo até mesmo com que o nosso cerimonial tivesse essa imagem importante de ensinamento para toda a sociedade. Nós juntos procuramos agir e realizar, não tendo compromisso com erros. Os erros, quando são cometidos, devem ser corrigidos, e esse aprendizado nós procuramos fazer ao longo de toda a nossa gestão, com a participação de inúmeras atividades e cursos, não só pelo Departamento de Culturas, mas pela Escola Superior de Advocacia, sim, com a realização de eventos importantes de qualificação profissional, de inclusão. Portanto, são com ações e aprendizados que nós conseguimos transformar e realizar. Por isso, quero agradecer à Comissão da Igualdade Racial, quando não ficou apenas na apresentação de ideias. As ideias são boas, mas precisam ser materializadas em projetos. E a Comissão da Igualdade Racial assim o fez, pelas mãos do conselheiro Robson de Oliveira, que apresentou um projeto estudado de modificação do regimento interno para mudar, depois de 90 anos de história, a condição da Comissão da Igualdade Racial, para transformá-la em permanente, para permitir que muitas ações sejam realizadas, como também apresentou o projeto de inclusão no nosso cadastro dos critérios de identificação racial mais abrangente do que o Conselho Federal, para que a partir de números pudéssemos ter pesquisas e políticas de inclusão mais efetivas. Muito obrigada, doutor Caio. Eu passo a palavra agora para o Júlio, para podermos partir para as nossas considerações finais, tendo em vista o limite do nosso tempo. Muito obrigada por todas as respostas. Bom dia. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, Lívia, pela condução das perguntas. Infelizmente, nós, por conta do tempo, e partiremos agora para as considerações finais. Nós temos aqui mais de 20 perguntas que foram apresentadas, fora outras que eu recebi por WhatsApp aqui diretamente, tanto a Lívia quanto a Mariana,
mas esse é tivemos 299 participantes no evento, então isso mostra a importância do debate, aí a importância da presença dos candidatos aqui. Quero fazer um registro que tivemos a informação de que uma outra candidatura foi apresentada no dia 25, e infelizmente, como já estávamos com o avançado das programações e da estrutura do debate, não pudemos incluí-la também, mas fica aqui o nosso registro para que haja o respeito adequado a essa informação. Queria partir, então, infelizmente não conseguiremos avançar em todas as perguntas serão enviadas aos candidatos para que eles tenham também uma visão da importância do que foi dito por eles e das menções. Então, agora, nós podemos partir para a última fase desse debate, que é os 5 minutos para que os candidatos façam as suas considerações finais em relação a todas as informações. Seguindo, obviamente, a sequência que nós temos observado de sequência alfabética, nós começaremos com a doutora Patrícia, depois o doutor Alfredo, doutor Caio e o fechamento com a doutora Dora. Quero novamente agradecer a presença de todos, dos participantes, dizer que esse é um esforço coletivo dos escritórios que compõem a Aliança Jurídica pela Equidade Racial e também coletivo nosso aqui do escritório, das várias áreas que participaram, dos colegas e principalmente do nosso comitê da Comissão da Advocacia, da Diversidade e Inclusão, que é um comitê formado por representantes do administrativo, estagiários, advogados e, obviamente, os sócios que compõem a comissão. Doutora Patrícia, 5 minutos para suas considerações finais, e já agradecendo novamente pela sua participação, e a Lívia e a Mariana pelo debate, e ao professor Adilson, que nos presenteou com uma pergunta tão relevante. Estou de microfone aberto, desculpem se eu tiver feito barulho aqui. Deixa eu só colocar meu cronômetro para não me comprometer aqui com o tempo e dos colegas. Bem, eu agradeço, renovo meus agradecimentos. Acho que esse debate foi riquíssimo, foi de suma importância, foi de utilidade pública, né? Debatermos nos esclarece as nossas próprias ideias, faz com que nós troquemos ideias com os colegas, faz também com que o público consiga visualizar melhor, né, o pensamento de cada candidato, consiga então fazer um voto mais consciente, um voto mais abalizado. Fico muito feliz com essa oportunidade. Quero, para não deixar de fazê-lo por força do tempo, eu quero cumprimentar a alguns, não todos, porque isso não é possível, mas a advocacia negra que compõe a nossa chapa 14, na pessoa de Alessandra Benedito, nossa conselheira federal, Silvia Souza também, querida amiga e grande lutadora e militante da causa negra, a doutora Vilma Muniz, doutor Edivaldo Mendes, doutora Dione Almeida, componente da nossa diretoria, doutor Irapuã Santana, nosso conselheiro, e na pessoa deles, a todos os negros e negras que confiaram no nosso projeto, que acreditaram na nossa palavra, que entenderam o nosso compromisso e que nos ajudam, estão junto conosco na construção dessa nova ideia de OAB. Reafirmo aqui o nosso compromisso e a nossa visão de que sem equidade racial não há democracia. Reafirmo a nossa visão de que a OAB é um agente fundamental, a OAB é grande, é forte, ou pelo menos deveria ser, ela pode muito e ela tem que ser um agente ativo na promoção da igualdade racial, tanto no seu âmbito interno, fazendo com que a igualdade racial realmente seja implementada, quanto no âmbito da sociedade, ingressando em todos os cenários sociais nos quais ela pode ingressar e promovendo igualdade racial. Nós temos o nosso programa de gestão, está devidamente publicado, então eu convido a todos e todas a lerem o programa de gestão, mas também insisto que igualdade racial para nós é um eixo norteador, então tudo parte dessa percepção, dessa premissa de que há racismo, há muita desigualdade, há muito a ser feito e que nós precisamos ser ativos, né? Enfim, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista e todos nós temos que ser antirracistas, e todos nós somos racistas.
E a desconstrução da nossa branquitude, a desconstrução do nosso ser racista é uma desconstrução diária, a começar pela nossa linguagem, né? Muitas vezes utilizamos aí inadvertidamente termos racistas, né? Com um termo que acabou sendo mencionado aqui, certamente não por dolo e sim por culpa, né? O termo denegrir, e que nós sabemos que não deve mais ser empregado, né? Porque é um termo racista. Mas eu insisto, e não estou aqui apontando o dedo e fazendo culpabilizações, mas estou simplesmente querendo acordar ou querendo contribuir para que todos e todas acordem para a necessidade dessa desconstrução diária. E essa desconstrução diária, ela só se faz na interação, no diálogo, muitas vezes no confronto, muitas vezes no desconforto, muitas vezes no tensionamento das relações, né? Concordo com a Dora, o afeto, ele não é suficiente, com isso não estou querendo aqui propagar discurso de ódio ou segregacionista, mas não, né? Dizendo que a questão racial é desconfortável, que perceber o privilégio branco é desconfortável, mas é necessário. Então, nos enfrentarmos, nos encararmos e acordarmos a sociedade para essa percepção do racismo, das desigualdades, de oportunidades, é uma tarefa fundamental. A OAB tem um poder imenso de entrar nesse jogo de forma pesada, né? Seja através da sua representatividade interna, seja através da educação. Eu, como professora, não posso deixar de dar crédito, né, à educação, ao letramento, ao ensino antirracista, seja através do fomento e do incentivo para que a advocacia negra se coloque como deveria. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso sonho de OAB, e então, como não poderia deixar de ser, vou aqui copiar a Dora e peço o seu voto para a chapa 14, que é a chapa que acho que tem maiores e melhores condições de colocar todo esse projeto em prática a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Muito obrigada a todos e todas. Muito obrigado, doutora Patrícia. Eu aproveitei para copiar aqui a estratégia da Mariana, por isso que eu já coloquei a mão quando faltasse já um minuto. Quero aproveitar, antes de passar a palavra para o doutor Alfredo, para agradecer a presença de todos. Nós tivemos aqui representantes de vários movimentos negros e, obviamente, quero fazer uma saudação especial à minha querida professora Eunice Aparecida de Jesus Prudente, professora do Largo de São Francisco, secretária municipal de Justiça, que muito nos honra aqui com a sua presença, e também indicar aqui o cuidado e a atenção com vários outros que estiveram conosco, e também o doutor Estevão Silva, presidente da Associação Nacional de Advocacia Negra. E quero também mencionar que o evento ele se manifestou, que até deixei de fazer uma apresentação do nosso presidente da Aliança, que é o Roberto Quiroga, mas ele vai entender que o tempo aqui foi muito, muito avançado, mas quero também agradecer pela gentil pergunta que nos foi enviada aqui. Doutor Alfredo, os seus 5 minutos para as considerações finais. Muito obrigado. Júlio, obrigado a você pela oportunidade, pelo Pinheiro Neto, pela Aliança Jurídica, pelas nossas mediadoras. Olha, o recado que eu tenho é o seguinte: nós somos a verdadeira mudança e renovação da OAB, porque nós não temos nenhum diretor, nenhum ex-presidente apoiando ninguém que já deveria ter feito o que estão dizendo que vão fazer. Nós vamos fazer de verdade, e nós não temos ar professoral, nós prezamos pela igualdade. Nós queremos recuperar esse colega que está abandonado, e não só nos últimos 3 anos, nos últimos 10 anos. É isso que nós queremos fazer. E o colega, a advocacia, Lívia, precisa de liderança, precisa de voz, precisa de questionamento. O nosso DNA é o questionamento. Você, Lívia, vai me ver presidente da OAB em todos os lugares questionando tudo. Não somente equidade, não somente cota, mas questionando respeito, prerrogativa, questionando inviolabilidade do advogado para com seu cliente, questionando acesso à justiça de verdade, não só ao cidadão, mas aquele que é instrumento da cidadania que somos nós. Eu, a Patrícia, a Dora, o Caio, o Mário, o Júlio, todos que estão assistindo. Nós somos instrumentos da cidadania. E nós precisamos também recuperar o respeito, porque determinados operadores do direito não estão nos tratando com respeito. Então, esse assunto nós temos que recuperar muito tempo perdido, viu?
Mariana e Lívia, porque tem muitas coisas, além da igualdade, além das cotas, além do respeito a todas as pessoas com igualdade absoluta. Porque olha só, Lívia, cota é muito legal quando você está no ensino fundamental, tem que ter. Quando ela está no ginásio, tem que ter. Quando você está no científico, no colegial, tem que ter. Quando você está na faculdade, você tem que sim tratar desigualmente os desiguais. Mas quando você está com a carteira da OAB, você não é menor do que ninguém. Você é advogado como todo e qualquer colega. Você tem acesso a todos os órgãos públicos. Você tem acesso a todos os poderes. E sabe quem te dá esse acesso? Essa tranquilidade, essa força, é o presidente da OAB e toda a sua diretoria e o seu conselho. Aí que parte a grande diferença de ação, né? De questionamento, de voz, de parceria com a sociedade civil. Sabe, Júlio, as pessoas sempre me perguntam assim, Scarf, por que todas as demais entidades da sociedade civil procuram a OAB? Já está respondido, porque a OAB tem força, a OAB precisa só exercitar a sua força, a OAB precisa aparecer, nós estamos escondidos, nós estamos sem voz, nós não questionamos nada, nós não fizemos um pronunciamento na pandemia a favor dos escritórios de advocacia. Então, Lívia, eu estou te vendo aqui na tela, por isso que eu estou te mencionando mais. Nós precisamos voltar à normalidade. E a normalidade, Júlio, é voz, é questionamento, é igualdade, é a participação efetiva, não só dos pequenos e médios escritórios, mas eu conclamo os grandes escritórios como Pinheiro Neto a estarem junto ao lado da presidência da OAB, seja quem seja eleito. Porque se outra pessoa for eleito, a não ser eu, que estou pedindo aqui seu voto, chapa 33, pode contar comigo no fortalecimento da advocacia. Dia 26 de novembro, como diz aqui o nosso debate, a equidade é absoluta. Não existe mais confronto de ideias. Existe um vencedor que tem que ser ajudado por todos nós. Eu vejo a advocacia dessa forma. Eu vejo igualdade, Lívia, com muita tranquilidade. Eu não vejo problema em igualdade. Agora, quem tiver problema com igualdade vai ter problema comigo, porque eu não vou deixar nenhum colega meu ser discriminado, e racismo é a palavra mais horrível que eu já ouvi na minha vida. Está dentro de uma discriminação, que é pior do que ser racista. Discriminar é ser desigual, é ter uma essência desigual, é se achar maior. E aqui nós não somos maior do que ninguém. Nós temos que dar o exemplo para a sociedade de o quanto nós temos que ser um instrumento da cidadania para implementar a igualdade absoluta. Obrigado, Júlio. Um grande abraço a todos. Obrigado, doutor Alfredo. Passo, então, a palavra agora ao doutor Caio para suas considerações finais. Obrigado, Júlio, pela oportunidade. Quero inicialmente agradecer à Aliança Jurídica pela Equidade Racial, pela oportunidade que nos deram de podermos hoje debater esta temática importante da igualdade racial, cumprimentando o seu presidente, Dr. Roberto Quiroga, e também todos aqueles que se envolveram nesta organização, a Lívia, a Mariana, o Júlio, a Dayana, a Kiki, o João. Muito obrigado por esta oportunidade que nos é dada. E quero também pedir o voto da advocacia negra e de toda a advocacia do Estado de São Paulo na chapa 11, que é a chapa que temos a honra de encabeçar neste momento das nossas eleições. Pedindo que no próximo dia 25 de novembro, os amigos e as amigas votem na chapa 11 para que nós possamos continuar a transformar o espaço da nossa instituição, o fazendo num espaço absolutamente plural, com a participação de todas e todos, sem confrontos, e procurando destacar que a advocacia há de ser valorizada por aquilo que ela é, por aquilo que ela representa, por aquilo que ela faz, não em razão do seu sobrenome importante, tampouco em razão da localidade onde se encontra, e muito menos em decorrência do tamanho da sua conta bancária. A advocacia é uma profissão de transformação, e é por isso que queremos ser novamente presidente da OAB São Paulo, votando, portanto, que pedimos a cada um de vocês na chapa 11. E quero homenagear a toda a advocacia negra na figura de 3 integrantes do nosso grupo de trabalho.
da doutora Isabel Barros, que compõe a diretoria da OAB São Paulo como nossa vice-presidente, ela que é vice-presidente da subseção de Itaquera, uma das subseções da capital. Quero cumprimentar também o professor Luiz Vicente, que é o atual presidente da subseção de Ribeirão Preto e que é um dos diretores da Caixa de Assistência. E quero também cumprimentar a doutora Miriam Ravanelli, que é a nossa conselheira federal, atual presidente da Comissão da Mulher Advogada, que também representa a advocacia negra, não sem antes também fazer um cumprimento aos conselheiros seccionais, na pessoa do nosso querido amigo Sandro Laudelino, presidente da subseção de Araçatuba. Todos gestores que não correram e não se colocaram debaixo das mesas, mas estiveram presentes no momento da pandemia, que deram origem a estas ações de inclusão, que criaram o benefício humanitário a possibilitar que a advocacia mais carente pudesse ter acesso às cestas básicas no período de dificuldade e de desespero. Portanto, pensando numa advocacia de inclusão, numa OAB que não faça confronto desarrazoado, mas que promova a união das pessoas, a transformação social, é que pedimos o voto de confiança de vocês na chapa 11 para as eleições no dia 25 de novembro. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Caio, e peço então à doutora Dora que faça suas considerações finais. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez, Júlio. Agradeço aqui a organização, a todos os colegas e queridos amigos do Escritório Pinheiro Neto, de todos os escritórios que compõem a Aliança Jurídica pela Equidade Racial. O meu abraço ao Roberto Quiroga, esse tributarista de excelência, mas que também tem um coração enorme, é um grande defensor dos direitos humanos. Eu deixo aqui os meus cumprimentos e vou dizer que não posso terminar a minha participação nesse debate sem lamentar que a atual gestão não tem o compromisso com a democracia no seu viés de representatividade. Nós, da Chapa 20, trabalhamos, falamos incansavelmente pela adoção do voto online, já porque agora é permitido pelo Conselho Federal, vários estados adotaram o voto online como um meio de engajar, de chamar os colegas e de vencer a abstenção nas eleições da ordem, que estão na casa de 50%. Portanto, fizemos campanha pelo voto online e o desafio Vota OAB-SP. Impulsionamos essas campanhas que não eram para o voto na Dora, são campanhas de engajamento, campanhas para lembrar a importância da OAB, em especial nesse momento delicadíssimo que o Brasil atravessa, sofrido pela pandemia, sofrido, extremamente preocupada que estou com as ameaças às nossas instituições democráticas. Portanto, precisamos de uma advocacia unida, forte, potente e consciente das suas prerrogativas profissionais, mas também dos seus deveres para com a sociedade. Então, eu convido a todas e todos a lerem os nomes dos 176 integrantes da Chapa 20, que me alegram, me emocionam e me honram com a sua participação nesse projeto, vindos da mesma complementariedade que hoje determina a nossa formação. Eu acho, Caio, que você deve estar pensando em votar em Dora e Zara para a OAB ficar on, porque você homenageou a Comissão de Igualdade Racial, que tem Lázara Carvalho, sua vice-presidente, que trabalhou pela implementação de uma agenda de direitos humanos e de uma agenda racial ao longo desses quase 3 anos. Doutora Diva Zito, que integra a nossa chapa e preside a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil. Portanto, para a OAB ficar on, conheçam, se engajem, venham conosco e, mais do que isso, se o pedido é ação, podem confiar que nós somos advogadas e advogados de ação, da prática, da tomada de atitude, da transformação da sociedade, preservando a excelência na advocacia, o compromisso ético,
com a transparência e, acima de tudo, um compromisso de que no nosso grupo ninguém quer retirar nada da OAB. Nós queremos devolver para a nossa classe e para a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, o orgulho e a honra de representar essa que é a maior seccional do nosso país. Portanto, pessoal, e aí eu encerro agradecendo, não sabia que a professora Eunice Prudente estava nos assistindo, agradecendo na pessoa dela o estímulo e o incentivo que eu venho recebendo de tantas colegas e tantos colegas que têm uma trajetória histórica em prol da advocacia, que nos fortalecem, nos emocionam. Zara, aqui falo por nós duas, você que começou na advocacia de massa, que conhece a advocacia trabalhista, que migrou para este papel de carisma, esta oradora que você é, representando mulheres vítimas de violência doméstica, e, portanto, digo que já estamos fazendo história, porque a nossa chapa encoraja todos os advogados e advogadas negros a se verem representados na potência de Lázara Carvalho. Muito obrigada. Dia 25 de novembro, mesmo sem voto online, vamos para cima, vamos votar, vamos bater recordes de votação nessa eleição tão emblemática e tão histórica da OAB. Muito obrigada, foi uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje de manhã. Muito obrigado, doutora Dora. Com isso, nós encerramos o nosso debate. Agradeço a Lívia e a Mariana pela organização, pelas perguntas. Agradeço ao professor Adilson, que gentilmente nos mandou uma pergunta tão importante, e, obviamente, a vocês, ao candidato Alfredo, ao candidato Caio, à candidata Patrícia, Dora e à candidata Patrícia, seguindo a ordem alfabética aqui, pela disponibilidade e pela transparência. Vocês, desde o início, desde a primeira hora, se colocaram à disposição para fazer esse debate, que é um debate que está sendo aqui nominado como histórico, porque históricas também são as questões que precisam ser enfrentadas quando tratamos da equidade racial. Então, com essas palavras, agradeço a todos aqui. Terminamos já avisando que esse debate foi gravado, ele será em breve disponibilizado a todos, para que possam, aqueles que não puderam acompanhar ou acompanhar um trecho, que possam tê-lo na sua integridade. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.